Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre gestão escolar, o papel do gestor escolar no processo de ensino e aprendizagem. Esse vídeo tem o propósito de explicar o papel do gestor escolar e sua função dentro da unidade de ensino, e também de entender como o gestor tem atuado e o que se tem feito para amenizar os impactos pedagógicos em tempo de pandemia de Covid-19, onde as aulas presenciais tiveram que ser suspensas, dando lugar às atividades remotas. Esse vídeo foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas em sites da internet e também por meio de entrevista realizada à gestora escolar de uma instituição de educação infantil sobre a gestão escolar. Espera-se que ao final desse vídeo você seja capaz de entender um pouco do papel do gestor escolar e suas funções, principalmente em tempos de pandemia, e o que se pode ser feito pela gestão escolar para amenizar os impactos no processo de ensino e aprendizagem na educação. Veremos agora o conceito de gestão escolar, que, de acordo com Luke, a gestão não deprecia a administração, mas supera as suas limitações de enfoque dicotomizado, simplificado e reduzido, para atender às exigências de uma realidade cada vez mais complexa e dinâmica. Ou seja, a gestão escolar está ligada diretamente ao modo como o gestor vai planejar, desempenhar sua liderança, fortalecendo a participação de todos os envolvidos na busca de uma educação de qualidade. Ou seja, o modo como o gestor vai liderar e administrar sua equipe e seus recursos está relacionado também com o conjunto de estratégias que o gestor escolar vai desempenhar para atingir os objetivos da instituição escolar. A gestão escolar está ancorada nos princípios de participação e de autonomia. A administração conforme contribuição de Chiavenato, a administração adquiriu novas atribuições e responsabilidades a partir dos princípios de Taylor, que são princípio do planejamento, princípio do preparo, princípio do controle e princípio da execução. Vamos analisar cada um desses princípios. O princípio do planejamento passa a ser planejado com base em procedimentos científicos, dá espaço ao trabalho coletivo, deixa de ser um trabalho voltado para o improviso para ser um trabalho planejado com base nos métodos científicos. O princípio do preparo, os trabalhadores são selecionados de acordo com suas aptidões, preparando e treinando-os para produzir mais e melhor, com base no método do planejamento. Há uma preocupação também, tanto com a mão de obra quanto com as máquinas e equipamento, o arranjo físico e a disposição racional das ferramentas e materiais. O princípio do controle está relacionado com a verificação se o trabalho está sendo executado de acordo com as normas estabelecidas e o que se foi planejado. Há um apoio da gerência
para que a execução seja a melhor possível. Já o princípio da execução é o que determina as atribuições e as responsabilidades de cada um na execução do trabalho. Os princípios de Taylor são focados nas tarefas individuais e têm por objetivo a eficiência do sistema produtivo. O modelo administrativo de Taylor, apesar de apresentar uma abordagem revolucionária, sofreu fortes críticas, a saber, a adoção da concepção do Homo economicus, uma concepção reducionista do homem como sendo motivado apenas por interesses econômicos e que precisava ser vigiado o tempo todo por uma supervisão gerencial. Outra crítica foi em relação à exploração da classe trabalhadora. Esse método contribuiu para a legitimação da exploração do trabalhador, enfocando decisivamente os interesses dos patrões. A ênfase mecanicista do homem. A empresa é vista como uma máquina e o homem é reduzido apenas a uma peça dessa engrenagem. Outra crítica foi em relação à superespecialização do trabalhador. A divisão do trabalho reduzia a demanda por uma qualificação mais holística e global por parte dos trabalhadores. Outra crítica foi em relação à abordagem fechada, pois desconsiderava o contexto interno e externo da empresa e as suas influências sobre todo o sistema produtivo. Vamos ver agora dois modelos de administração e o que diferencia uma da outra, ou seja, o modelo de administração de Taylor versus a de Fayol. O modelo administrativo de Taylor era baseada numa administração científica centrado nas tarefas individuais e que visava a eficiência do sistema produtivo. Já o modelo de administração de Fayol, apesar de ser bastante semelhante ao de Taylor, tinha um enfoque significativo na estrutura do processo produtivo. Veremos a seguir alguns modelos de concepções da administração, que são concepção técnico-científica, concepção sociocrítica, concepção autogestionária e concepção democrático-participativa. Na concepção técnico-científica, é influenciada pela administração científica de Taylor e pela teoria clássica de Fayol. Principais características dessa concepção são: a hierarquia organizacional é centralizada, burocrática e tecnicista. Há uma racionalização do trabalho e eficiência dos serviços. A tomada de decisão é de cima para baixo. Seria um modelo de gestão escolar pouco produtivo. Já a concepção sociocrítica, se caso a escola adotasse essa concepção, a escola seria um sistema composto por sujeitos individuais, os quais devem agir de forma intencional em busca de objetivos comuns. Características dessa concepção: compartilhamento do poder e da tomada de decisões. O poder está centrado na participação e fortalecimento da comunidade. O poder se subdivide em diferentes formas de gestão democrática.
Já a concepção autogestionária está relacionada com a responsabilidade coletiva. A direção é descentralizada, com práticas administrativas compartilhadas. Há uma participação direta e igualitária dos membros da instituição. O poder decisório e a construção de soluções são feitas de forma coletiva. Já a concepção democrático-participativa tem como principais características a tomada de decisão que se dá coletivamente e com a participação da comunidade escolar, e o fato de o poder, o espaço e as informações serem compartilhados por todos. E qual seria a melhor concepção a ser adotada pela unidade de ensino? Conforme o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases LDB, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Logo, podemos concluir que a concepção democrática participativa é a mais adequada a ser adotada pelo gestor escolar, pois é uma concepção que visa a democracia e a participação da comunidade escolar. Veremos agora dois modelos de estrutura organizacional de uma escola. Essa é pautada na concepção técnico-científica com uma gestão participativa, onde os membros da unidade escolar participam das decisões escolares. No entanto, fica bem claro o poder do gestor escolar, pois ele se encontra no topo. Esse é o modelo de estrutura básica de uma escola na perspectiva democrática. Conforme mostra a imagem, não há hierarquia. Todos participam igualitariamente nas tomadas de decisões. O trabalho acontece de forma coletiva. O sucesso da organização escolar depende das escolhas e das estratégias de intervenção que o gestor escolar vai adotar na sua gestão. Vejamos alguns conceitos de intervenção. Intervenção deliberada é construída coletivamente, tem seus objetivos definidos com base na realidade escolar ou que se pretende chegar. A intervenção científica está relacionada com a ciência e nas pesquisas aplicadas, com os possíveis resultados. A intervenção organizada está relacionada com o planejamento escolar, onde se tem um diagnóstico, metas e os possíveis caminhos a serem percorridos para atingir os objetivos do planejamento. A gestão escolar envolve diversas áreas dentro da instituição de ensino, e entre as principais podemos citar a área comunicacional, que é essencial para manter uma boa relação entre alunos, pais e toda a equipe escolar. A área administrativa, que é responsável por administrar o patrimônio da instituição escolar.
a área financeira, que é responsável pela aplicação dos recursos financeiros da escola, como, por exemplo, o caixa escolar, que recebe os recursos do PDDE, que é destinado para a compra de materiais de consumo, manutenção, reparo e conservação da unidade escolar, e também pequenos investimentos em bens escolares. E a área pedagógica, que se destina a cumprir o projeto político-pedagógico escolar, proporcionando uma educação de qualidade. Logo, o gestor escolar é indispensável para a criação do PPP. Segundo Luque, o projeto político-pedagógico, como não poderia deixar de ser, tem como foco o aluno, a sua formação e aprendizagem e a organização do processo pedagógico para promover essa formação e aprendizagem. O documento, então, auxilia na tarefa de identificar os obstáculos e as forças restritivas do desempenho de qualidade de cada instituição de ensino, para que se possa garantir a operacionalização da tarefa de avaliar reflexivamente as práticas educativas, propondo ações teoricamente fundamentadas. Avança-se, assim, no processo de construção de identidade e, consequentemente, no exercício de autonomia educacional. As competências do gestor escolar na construção do projeto político-pedagógico são: competência técnica, entende-se o saber fazer, ou seja, transformar o discurso pedagógico em ação. Para isso, é necessário ter o conhecimento, o domínio das formas adequadas de agir. A competência política compreende-se a capacidade de explicitar o significado, as intenções, explícitas ou não, da forma escolhida para agir. A competência política implica também em um compromisso ético-político com as opções realizadas. E a competência humana, que concebe-se a capacidade individual de interagir com os outros, compreendendo e respeitando suas diferenças e suas individualidades. O papel do gestor escolar na elaboração do projeto político-pedagógico envolve 9 pontos, que, de acordo com Santos, são: viabilizar e articular organicamente ações necessárias para a criação das condições propícias para a construção do projeto político-pedagógico. 2. Agir democraticamente, promovendo ambiências promotoras do desenvolvimento dos trabalhos. 3. Estimular o senso de grupo e o sentimento de pertença, em que todos se sintam responsáveis pela construção do projeto político-pedagógico. 4. Estimular ações de criatividade que somem à elaboração do projeto. 5. Incentivar trocas dialógicas de modo que todos possam se sentir livres para cooperar e fazer críticas que subsidiem a proposta. 6. Construir bons relacionamentos, comunicação e liderança para que haja interação mútua e contínua no desenvolvimento dos trabalhos. 7.
acompanhar o desenvolvimento dos grupos de trabalho junto à comunidade educativa. 8. Contribuir de maneira científica com o planejamento do projeto político-pedagógico. E 9. Estimular a renovação do ensino e a melhoria das condições objetivas de trabalho. As principais competências do gestor escolar na unidade de ensino são: desenvolver uma gestão transparente, liderar e motivar sua equipe para que ela desempenhe com eficiência e eficácia suas funções, cumprir o projeto político-pedagógico da instituição de ensino e também garantir o cumprimento do calendário escolar, bem como criar espaço de diálogo entre a escola e a comunidade escolar. Função do gestor escolar na instituição de ensino. O gestor escolar é o responsável por administrar os assuntos relacionados às questões de infraestrutura da unidade escolar, das tecnologias disponíveis no ambiente de ensino, dos recursos financeiros e humanos, procurando aproveitar o máximo possível o que ele tem disponível para oferecer uma educação de qualidade. A partir de agora, vamos estar dando início à entrevista realizada à gestora escolar. Qual a função do gestor escolar? De acordo com a gestora escolar, o gestor tem um papel fundamental em uma instituição, pois ele gerencia equipes e área da escola. O gestor escolar é responsável pela distribuição dos recursos e administração da escola. Ele deve administrar a documentação institucional, os materiais pedagógicos e a estrutura física, e o que inclui a manutenção de equipamento, a organização de objetos e espaços do patrimônio escolar. Qual o papel do gestor escolar diante das ações escolares desenvolvidas ao longo da pandemia? Conforme a gestora, em um primeiro momento, o gestor escolar precisa se manter atualizado a respeito da situação para adotar as medidas recomendadas pelo governo e instituição de saúde, e assim oferecer um ensino remoto com qualidade e seguro aos alunos e toda a equipe escolar, respeitando o que determina o Ministério da Saúde, como o uso de álcool em gel e o distanciamento social. Como fazer a gestão de uma escola sem alunos, fechada por conta da pandemia? A gestora então respondeu: vivenciamos um ano atípico de incertezas. Estamos vivendo um momento único na história e certamente não temos as respostas prontas, mas temos a responsabilidade e a ousadia de descobrir um novo jeito de ser escola, de reinventar algo diferente para tal situação. Quais os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? Conforme a gestora, os impactos na gestão aconteceram repentinamente. No primeiro momento, ela procurou entender as decisões para o fechamento da escola e como comunicar às famílias e os colaboradores. Ela se preocupou em comunicar a todos de maneira mais tranquila possível, a fim de passar as informações mais importantes, pois o objetivo dela era deixá-los cientes de todas as decisões de acordo com os decretos do município.
Quais medidas a escola desenvolveu para atender aos alunos? De acordo com a gestora, foram aulas remotas através de atividades xerocadas, livros, cadernos de atividade, criação de grupo de WhatsApp para estar enviando vídeos e áudios explicando sobre a atividade do dia que o aluno deverá fazer e também para esclarecer as dúvidas dos alunos e manter um diálogo entre alunos, pais e responsáveis e a comunidade escolar. Como tem sido a participação dos pais e dos alunos em relação às ações implementadas pela escola? De acordo com a gestora, a participação foi surpreendente, pois os pais e os alunos estão sempre presentes indo à escola sempre que solicitado pela direção escolar para retirar os materiais das atividades a serem realizadas em casa. Também participam ativamente dos grupos de WhatsApp, por meio de conversas, enviando vídeo dos alunos fazendo as atividades e foto dos mesmos na realização das atividades. Quais as ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Segundo a gestora, formação para os professores, capacitando-os para que o mesmo possa desenvolver suas aulas, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis. Trabalhar com atividades remotas, elaborando videoaulas, explicando os conteúdos, a fim de amenizar os impactos por falta de aulas presenciais e também criando blocos de atividades quinzenais, com atividades xerocadas, envio de livros didáticos e cadernos de atividades, para que os alunos realizem as atividades escolares em casa. As ações implementadas pela escola para dar continuidade ao ensino têm conseguido alcançar todos os alunos? Ou algum acaba ficando de fora desse processo de ensino e aprendizagem? Justifique sua resposta. De acordo com a gestora, tem conseguido sim. Tem conseguido atingir todo o alunado, conseguindo dar assistência a todos, sem que nenhum fique excluído do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido de forma remotamente por causa da pandemia. Como foi planejar o retorno das aulas? A gestora então respondeu: foi um pouco complicado, porque tivemos dúvidas se os alunos se adaptariam a essa nova realidade, de ter que assistir a videoaulas em casa, ter que tirar suas dúvidas através de mensagens enviadas pelo WhatsApp. Tivemos que fazer um levantamento para saber se todos os alunos tinham acesso a celular e Wi-Fi disponível para estar recebendo as orientações das atividades a serem realizadas, assim como poder assistir aos vídeos enviados pela professora para a realização daquela atividade. Gerou um pouco de incerteza do que iria acontecer no amanhã, mas, segundo ela, até agora os resultados estão sendo positivos. Como será a gestão escolar após a pandemia? O que mudará? De acordo com a gestora, tudo será diferente. Após a pandemia, as atividades com o uso das tecnologias vão estar mais presentes nas aulas presenciais, pois o uso das tecnologias se tornaram recursos valiosíssimos no processo de ensino e aprendizagem. Quais os desafios da gestão escolar
frente à pandemia do Covid-19. Ela então respondeu: um gestor escolar tem muitos obstáculos no dia a dia, como, por exemplo, pensar em como manter a sua instituição sustentável, como deixar a estrutura da escola segura para seus estudantes, além de gerenciar as pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Esses e muitos outros desafios precisam ser vencidos na rotina do gestor. As escolas estão enfrentando um período de rápida transformação na educação a nível global. Recentemente, a Base Nacional Comum Curricular foi totalmente modificada, estabelecendo aprendizagens essenciais que todos os alunos do ensino infantil devem vivenciar, sem falar no desafio de conseguir motivar os professores com as atividades remotas e fazer com que os alunos e os pais se sintam motivados a participar das atividades remotas. Minhas conclusões. Muitos são os papéis do gestor escolar, que vai desde a parte de infraestrutura escolar, como saber gerir os recursos humanos e os financeiros da unidade escolar, como também conseguir manter uma boa comunicação entre os alunos, os responsáveis dos alunos e a comunidade escolar, realizando uma gestão participativa, com o diálogo aberto, onde a democracia prevaleça e a ética em toda a administração da gestão escolar, sendo visível e alcançável por toda a comunidade. Dessa forma, a função do gestor se torna essencial para que a escola venha a conseguir atingir seus objetivos, que é o de proporcionar uma educação de qualidade através das atividades remotas. Com a pandemia, o gestor escolar se tornou peça essencial no processo de ensino e aprendizagem, pois o gestor ele precisa manter a escola aberta para as demandas do dia a dia. Ele precisa gerir os recursos da escola, fazer com que o ambiente escolar seja seguro para estar recebendo os funcionários quando precisarem comparecer à escola, bem como os alunos e os pais para retirar as atividades e também na hora de devolver as atividades realizadas para a correção do professor, disponibilizando álcool gel, um profissional responsável para a aferição da temperatura das pessoas que estiverem na instituição. Mantenha o distanciamento para evitar que o vírus se propague, disseminando uma nova onda de Covid. Essas foram as referências utilizadas na elaboração desse projeto.